Título 2º dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1º do furto 5. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Terceiro, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Quarto, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Quinto, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Furto de coisa comum. 6. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Somente se procede mediante representação. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2º do roubo e da extorsão. Roubo 7. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. A pena aumenta-se de 1/3 até metade, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Terceiro, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Extorsão. 8. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência e ao disposto no 3º do artigo anterior. 13. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no 9, parágrafo 2 e 3, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. 9. Sequestrar pessoa com fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Ou se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Terceiro, se resulta a morte, pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Quarto, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. 0. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Capítulo 3º da usurpação. Alteração de limites. 1. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Na mesma pena incorre quem, usurpação de águas, desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias, esbulho possessório ou invade, com violência à pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Terceiro, se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. 2. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Capítulo 4º do dano. 3. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. 4. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. 5. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. 6. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa.
Ação penal 7, nos casos do 3, do inciso 4 do seu parágrafo e do 4, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5 da apropriação indébita. Apropriação indébita 8. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa, em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária 8a. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público, e recolher contribuições devidas à Previdência Social, que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. 2. A extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 3. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. 9. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. 0. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no 5. Capítulo 6 do estelionato e outras fraudes. Estelionato 1. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de 500 mil réis a 10 contos de réis. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no 5. Nas mesmas penas incorre quem, disposição de coisa alheia como própria vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor defrauda, mediante alienação, não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia ignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Terceiro, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou do Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou Beneficência. Duplicata simulada 2. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena, detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. 3. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação. 4. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comércio. 5. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor, vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender, como precioso, metal de outra qualidade. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. É aplicável o disposto no 5. Outras fraudes. 6. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. 7. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular, o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações da própria sociedade. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. O liquidante, nos casos dos NS. V. 7. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos NS. E segundo, ou dá falsa informação ao governo. Incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. 8. Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Fraude à execução. 9. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único, somente se procede mediante queixa. Capítulo 7 da receptação. Receptação. 0. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Terceiro, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Quarto, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Quinto, na hipótese do terceiro, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no do 5. Sexto, tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. Capítulo 8. Disposições gerais. 1. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 2. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 3. Não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime. E, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.